mais uma vez vamos comentar sobre os bebês reborn, isso que está causando febre, principalmente nas redes sociais. A gente não sabe até que ponto é pura necessidade de like, uma tentativa de exposição de algo que nem é verdadeiro, ou se realmente é uma relação verdadeira, né? Aquela relação de algumas mulheres com os seus bonecos. O bebê reborn é esse boneco ultra realista que parece muito um bebê. Antigamente a gente tinha o bebezão, eu acho que era da Estrela, que parecia era mais próximo assim que a gente tinha de um bebê, e a gente brincava, né? Brincava de boneca, então as crianças brincavam de boneca, trocavam, davam uma madeira, fingiam que eram seus filhinhos. E agora a gente está vendo isso com mulheres adultas e existe esse questionamento, né? Será que está acontecendo algum problema? Eu escuto alguns profissionais comentando e sempre vem essa coisa de o mundo está perdido, o mundo está ficando maluco. Talvez, né, o mundo esteja ficando maluco mesmo, e esse seja uma forma de saída, né, de sair do mundo, de se alienar do mundo, se alienar dos problemas. Pelo ponto de vista psicanalítico, a gente pode pensar aí numa tentativa de conexão afetiva, tentativa às vezes de lidar com perdas. Às vezes é utilizado de forma terapêutica, como no caso de Alzheimer ou de outras patologias onde a pessoa não pode realmente, não consegue realmente manter os cuidados com uma criança de verdade, e o bebê reborn acaba auxiliando, né, nesse exercício de maternagem que pode acontecer de forma terapêutica para algumas pessoas. Mas o que a gente vê muito na rede social é muito a exposição, muito um oba-oba, então é a festa, é o batizado, é levar para uma clínica porque está passando mal, uma sociedade que a gente vai vendo que é uma sociedade esvaziada, né, de produtividade, de criatividade, de significação, e aí de repente se utiliza isso, como Guy Debord falava, né, na sociedade do espetáculo, uma forma de aparecer, de ser reconhecido, de existir no mundo através dos likes, e aí utilizando uma boneca para isso. Então, não é uma forma terapêutica, mas uma forma de aparecer mesmo, né? De ser reconhecido principalmente na internet, ter um monte de seguidor. E parece que quanto mais absurdo as pessoas fazem, mais seguidor elas têm, né? Mais as pessoas prestam atenção nisso. E aí isso vai para as discussões. Mas a gente também tem que pensar o quanto que as relações humanas são relações complicadas, são relações que exigem demais da gente, e de repente o bebê reborn para algumas pessoas é o melhor tipo de relação que essa pessoa pode ter. As relações líquidas, as relações superficiais que existem no mundo acabam tendo como consequência a utilização de outros objetos para uma troca afetiva. Primeiro, a gente falava dos pets, e eu sempre fui uma crítica com relação ao exagero que existia na relação com os pets, mãe de pet, pai de pet e divórcios até, onde os pets entravam e existe pensão, guarda, né? E aí existe creche, existe um monte de coisa, e agora parece que os pais de pets
ficaram mais comuns, né? A gente já nem liga tanto por causa dos bebês reborn, né? Da boneca, dessa relação que algumas pessoas acabam apresentando na internet, de uma relação como substituição mesmo da relação humana. E é claro que é bem mais fácil a gente ter uma relação com o bebê reborn do que ter um filho, do que ter um bebê realmente, porque o bebê chora na hora que ele quer chorar e não na hora que a gente, né, na nossa fantasia, diz que ele tá chorando. O bebê exige, o bebê demanda, o bebê não deixa a gente dormir. Então, é claro que é muito mais tranquilo ter essa relação com o boneco, né, com a boneca, com o bebê reborn, do que com o humano. E assim, não é só com o bebê, mas em qualquer relação humana. As relações humanas são complicadas, sempre lidar com o outro é complicado, porque o outro, ele barra a nossa fantasia, barra o nosso desejo, ele aponta nossos erros, aponta nossos fracassos. Então, a relação com o outro humano é uma relação onde existe sempre obstáculo. Não está sempre na perfeição, sempre existe alguma trava que a gente precisa de um certo jogo de cintura para lidar com o outro e lidar com um objeto inanimado ou animado, quando no caso dos pets, mas que não exigem, que não demandam, que não vão discutir, que não vão te questionar. É claro que é muito mais fácil, né? Quando a gente lida com esse outro tipo de objeto. E aí eu coloco o pet também como objeto, não como um objeto inanimado, mas como um objeto que eu faço o que eu quero, né? Eu levo para onde eu quero, se eu quiser eu deixo em casa, tenho que cuidar, óbvio, tenho que alimentar. O que não acontece com o bebê reborn, né? Se eu não alimentar, ele não vai morrer de fome. Mas o pet a gente precisa, e o pet também ele corresponde, né, um pouco daquilo que a gente faz com ele. Então a relação com o pet nesse sentido é um pouco até melhor, desde que não haja grandes exageros, né, também. Mas o que o pessoal tem mostrado nas redes sociais nessa relação com o bebê reborn tende ali meio que é uma patologia, porque aparece como um substituto das relações humanas, mas de forma muito conectada, muito profunda, tendo como representação realmente o humano. E isso diz pra gente que a gente, na realidade, não está conseguindo enxergar o mundo, fazer vínculos, criar laços, que tudo isso é muito frágil na nossa sociedade. E a gente, claro, por uma necessidade que a gente tem, uma necessidade de relação, todo mundo tem necessidade de relação, a gente só se faz humano em função de um outro humano. Não existe uma relação humana sem que haja o humano. Não existe um humano que surja, né? A gente não se torna sujeito se não for a partir de um outro humano, a partir de uma relação humana. Então, a gente, desde o nascimento, a gente precisa de outro humano e a gente precisa de relações, a gente precisa dessa troca, a gente precisa da afetividade, a gente precisa acreditar que o outro me olha, que o outro gosta de mim, que o outro me reconhece. Só que quando isso vai, né, para um objeto como um bebê reborn, que parece muito um bebezinho, mas a troca está acontecendo entre um humano e um não humano, isso pode sim ser preocupante,
e pode tender a uma patologia. Mesmo quando as pessoas falam, não, mas é uma pessoa que só coleciona, a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque não é só pela quantidade, mas como isso atinge a relação dessa pessoa com as outras pessoas e como que é a relação desta pessoa com estes objetos que ela coleciona. E com o bebê reborn é a mesma coisa. Existe o impacto psicológico, afetivo, existe impacto social nessas relações que agora surgem. Não sei se agora surgem porque de repente começou a mostrar na internet e daí todo mundo que já tinha resolveu mostrar o seu. Alguns a gente vê que é de forma bastante irônica, mas a preocupação na realidade é com aquelas pessoas que acreditam que é possível uma relação como se fosse humano. Aí é que acaba sendo preocupante, porque aí há uma afetação emocional, psicológica, que pode tender aí para o patológico. Não são todas as relações assim, como eu disse, pode existir relações terapêuticas, né? O uso do bebê reborn de forma terapêutica pode existir como coleção, mas quando a pessoa começa a utilizar esse objeto como substituto do humano, é complicado, como em casos em que a pessoa manda fazer o bebê igual ao seu bebê que de repente faleceu, ao seu bebê perdido, e isso é complicado porque a cada vez que se olha para esse bebê há uma reprodução de toda a dor, de todo o sofrimento. Não acho que essa seja a melhor forma, uma forma muito terapêutica para lidar com a falta quando diz de uma relação de um bebê mesmo, né? De repente de um filho ali que infelizmente vem a falecer, e de repente a mãe ou a família faz como homenagem, mas que na realidade serve como repetição de sofrimento, né? Eu sempre digo assim, olhar a foto já dói, imagina olhar a criança que parece muito uma criança. É claro que pelo lado das relações de consumo, quem trabalha com isso está adorando, né? Porque aumentou a visibilidade, as pessoas começaram a comprar, quem não tinha vontade, resolveu ter, quem tinha vai comprar mais coisas a respeito, né? Roupinhas, mamadeirinhas, etc. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, com essa relação de consumo para também não ser um objeto de consumo que traz na realidade sofrimentos, que atualiza sofrimentos e que acaba não permitindo que a gente tenha boas relações com os outros humanos. Bom, eu acho que tem muito ainda para aparecer para a gente na internet e ainda muito para se discutir. Deixa aí seu comentário e a pergunta que você quiser a respeito dessa onda de bebê reborn.